Hoje eu trago para você 7 erros que vão sabotar a imagem do seu projetor. Então, se você tem um projetor ou pretende ter um, fique atento às dicas aqui desse vídeo, porque elas são dicas bem importantes que talvez a maioria das pessoas não saibam, principalmente no começo, né? E essas dicas vão te ajudar bastante a obter a melhor imagem, a melhor qualidade possível do seu projetor. E para você que não me conhece, meu nome é Wellington Muniz, eu sou aqui do canal Vizinho Tech, e aqui nesse canal eu compartilho dicas sobre tecnologia e principalmente, nesse momento, sobre home cinema, que é uma das paixões que eu tenho. É um hobby muito legal que eu sei que muitos aí do outro lado também compartilham, e eu gosto muito de compartilhar as dicas conforme eu vou aprendendo e vou trazendo aqui coisas novas, eu vou compartilhando com vocês. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque tem muita gente que é inscrito aí, não ativou o sininho, e aí o vídeo novo não chega para você, né? Ou você talvez assista o vídeo e nem seja inscrito. Então se inscreve, dá essa força aqui pro canal e vamos lá para o nosso conteúdo. Mas antes da primeira dica, eu vou abrir aqui a nossa tela. Essa é uma tela Mate White 92 polegadas retrátil, tá? Você puxa ela aqui, ela trava, né? E ela para aqui na frente da TV. Então é uma tela muito versátil, que eu posso recolher ela quando a gente não está utilizando, e aí a sala volta a ser uma sala normal, né? E o projetor que está aqui comigo é o HQ10W. Enquanto eu passo as dicas aqui para você, eu vou ligar aqui o projetor para a gente falar algumas coisas aqui, e são essas 7 dicas que eu tenho para passar para vocês, que se vocês aplicarem essas 7 dicas, vocês vão ter a melhor imagem possível aí na sua projeção. Então a primeira dica é o seguinte, minha filmmaker me segue aqui, vou mostrar a tela para vocês. Aqui eu estou assistindo no sistema do projetor. E a maioria desses projetores, eles vêm com sistemas não homologados. Então eu estou aqui com... esse aqui é o Android do projetor que está rolando aqui na tela agora, né? Vocês veem que esse projetor é muito bom, é o HQ10W, tem muitas luzes aqui acesas, né? Muitas luzes aqui acesas. E ele mesmo assim está projetando uma ótima imagem aqui. Olha só que legal, como ele está conseguindo vencer a luz que está acesa aqui nas luzes. Eu estou com uma ring light, com uma softbox, tem essa luz, outra luz aqui, e mesmo assim ele está proporcionando uma boa imagem aqui. Se eu apagar tudo, é claro que fica o ideal, né? Mas olha aqui, se eu entro no Netflix desse projetor, ele é um projetor Full HD, é um projetor que tem uma ótima qualidade, mas como a maioria dos projetores chineses, eles têm... O sistema que vem com eles é não homologado. O que significa isso? Você não tem a Netflix original, o Prime Video original, todos esses aplicativos, eles são uma versão alternativa do aplicativo. Olha aqui, nem entrou na Netflix, ó. E aqui você vê que a Netflix às vezes nem entra, ou ela entra com uma imagem que ela vai rodar em 720p. O que seria isso? Menos do que o Full HD. E aí não importa se seu projetor é Full HD ou não, se rodar em 720p, vai ficar com a qualidade inferior ao que o seu projetor pode entregar. Então, a maioria das pessoas vão comprar um projetor desse sem saber dessa informação e vão querer assistir direto no aplicativo que vem com o projetor. Então, qual é a solução para isso? Nem tudo está perdido, né? A solução para isso é você colocar um Fire Stick TV, um Roku TV, alguma coisa, algum stick de TV que seja da resolução Full HD. Claro que todos hoje são resolução Full HD para cima, que isso já vai estar resolvido. Você pluga na porta HDMI e pronto. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer para elevar ao máximo a qualidade do seu projetor, caso ele venha com um sistema não homologado como esse daqui. É um ótimo projetor, tem essa limitação desses projetores chineses, e às vezes você pode economizar num projetor e só pluga um stick de TV Full HD e você tem a melhor qualidade possível. Esse é o primeiro erro, assistir as coisas no próprio sistema do projetor e assistir com resolução abaixo do que o projetor entrega. E o segundo erro que as pessoas mais cometem quando compram um projetor e ficam todo empolgado, né? O pessoal compra o projetor, fica empolgado e aí quer projetar a imagem numa parede qualquer, né? Uma parede aleatória. E isso pode reduzir a qualidade do seu projetor. Você foi lá, colocou o Fire Stick, colocou uma imagem perfeita em Full HD e projeta numa parede aleatória. A textura das paredes, ela pode não ser totalmente lisa. Por mais que você olhe para a parede e ela pareça lisa, mas quando você chega perto, ela tem alguma texturinha. E isso aparece na projeção. Se essa tinta que está pintando a parede seja uma tinta meio brilhosa, alguma coisa assim, também atrapalha. Quando o projetor bater a imagem lá, vai voltar um brilho que não deveria voltar, entendeu? Então, a melhor coisa é você ter uma tela de projeção dedicada, uma tela que a superfície da tela vai ser
totalmente voltada para isso, é uma coisa que foi feita para isso, né? Ela é fosca, ela é o mais lisa possível para você ter uma imagem praticamente como se fosse uma TV ligada ali. Então, o segundo erro que as pessoas mais cometem e que diminui a qualidade do seu projetor é projetar em superfícies aleatórias. Aí você vai falar assim, eu então vou comprar uma tela de projeção. Aí você vai lá e compra uma tela que você acha que seja a melhor tela para o seu projetor. Mas é aí que mora o terceiro possível erro, tá? Que é projetar na tela incompatível com o seu projetor. Poucas pessoas sabem que para certos tipos de projetores existem certos tipos de tela. E, por exemplo, essa tela aqui é uma tela Mate White, é uma tela branca, que fala, a tela é um branco puro, é um branco, né, totalmente, como é que eu vou dizer, neutro. Ou seja, o projetor vai projetar a imagem e você vai ter aqui a maior fidelidade de cores possível, porque ela é tão branca que ela não vai alterar em nada as cores do seu projetor. E esse aqui, inclusive, a tela branca, é o tipo de tela mais versátil que tem, que se adapta com praticamente todos os tipos de projetores. Agora, a tela cinza, que é a tela de alto contraste, ela é uma tela que só se adapta com projetores mais potentes, né? Então você pega uma tela de alto contraste com cinza, maravilhosa tela, você vai e coloca um projetor pouco potente, o que vai acontecer? Ela vai absorver todo o brilho do seu projetor e vai ficar uma imagem escura. E nem com as luzes totalmente apagadas você vai conseguir resolver isso, tá? Então, você precisa conhecer o tipo adequado de tela para o seu projetor. Pensa nisso. Então você precisa ter as informações certas. Qual o tipo de tela que se adapta com um projetor mais potente? Qual o tipo de tela que se adapta com um projetor mais fraco, né? Por exemplo, hoje nós temos no mercado os tecidos de projeção. Eu vou falar disso nos próximos vídeos aí. Tecidos que você utiliza que tem texturas para melhorar o brilho da sua projeção. E se você tem um projetor fraco, por exemplo, de potência baixa, ele consegue ficar mais brilhoso ali, a imagem fica mais viva, porque o tecido ajuda a dar mais brilho para a imagem. Então, é uma das coisas, uma das dicas aí que a gente passa para vocês. Evite esse terceiro erro. Não saber combinar a superfície certa, a tela certa, com o tipo de projetor para o qual ela é compatível, tá bom? E vamos então para o quarto erro que você precisa evitar e que pode, se você evitar esse erro, é claro, vai melhorar a imagem, você vai conseguir o melhor possível de imagem do seu projetor. O quarto erro é assistir arquivos em baixa resolução. É o mesmo princípio lá do primeiro erro, onde você assiste um streaming não homologado e aí o que vai acontecer? Vai rodar em 720p ou até em resolução mais baixa. Já viu aqueles vídeos antigos do YouTube que você tem uma resolução muito baixa e você vê todos os pixels? Na projeção, isso é elevado ao quadrado, porque se você tem uma imagem com a resolução ruim e ela está projetada grande na tela, quanto maior, mais você vê os defeitos. Por isso que a resolução é importante. Quanto mais resolução você tem, mais definição para uma imagem grande na tela. Às vezes um arquivo 720p, numa televisão de 32 polegadas, não vai fazer tanta diferença assim. Mas numa tela de 100, né, de 90, de 100, 120 polegadas na sua frente, você vai ver cada falha, cada problema, cada defeito da imagem por conta da falta de resolução. Então, os projetores geralmente vêm com entrada USB, né, para você plugar ali um HD externo, um pendrive que tenha um arquivo ali para você assistir um filme, alguma coisa, e você vai e baixa esse arquivo, ou você assiste um arquivo com qualidade inferior, e talvez você ache que é o seu projetor que está ruim, não sei, né? E você acaba achando que fez uma escolha ruim do projetor, né? Escolhi um projetor ruim porque olha que imagem ruim. Não é. Você precisa baixar arquivos de qualidade, pelo menos na mesma resolução do seu projetor ou do seu aparelho, para que isso rode em qualidade na tela, tá? Então esse daí seria mais um erro que você precisa evitar. E o quinto erro que você precisa evitar é errar na distância certa de projeção. Aqui, por exemplo, eu tenho um projetor que ele está a 2,70 m da tela. Entre a lente e a tela tem 2,70 m. Com essa distância, ele projetou mais de 92 polegadas. Ele tem um bom true ratio, que fala. É a característica do projetor que mede essa questão da distância e de quanto ele consegue projetar nessa distância. E ele aqui projetou uma tela até maior do que 92 polegadas. Eu só ajustei aqui para ele caber na minha tela. Ele é um dos poucos projetores que preenche essa minha tela aqui toda, né? Só que, se você tem um projetor bom desse na sua mão e você quer projetar uma tela gigante, você acaba se empolgando e colocando uma tela grande demais para o seu espaço. E o que vai acontecer? Você vai perder um pouco a noção do que você está vendo, vai dar um desconforto visual. Você vai ficar mexendo a cabeça para os lados para entender o que está acontecendo na cena. Então existe uma tabela de medidas certas
de distância correta e do tamanho da tela correta para você projetar mediante o tamanho da sua sala. Então você precisa seguir essa tabela. Inclusive tem uma tabela completa dessa lá no meu e-book Home Cinema para Iniciantes. Se você não conhece ainda, vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer. Uma tabela de medidas para vários tamanhos de sala e vários tamanhos de tela e a distância certa para você fazer a sua projeção de forma a ficar tudo bem confortável para a sua visão, digamos assim. E se você projeta uma imagem grande demais, esse foi um dos erros que eu cometi no início, além de ficar desconfortável, você ainda consegue enxergar defeitos, os pixels da imagem você consegue enxergar mais do que deveria, e isso acaba piorando aí a sua experiência, digamos assim. E quando eu encontrei o tamanho certo de tela para minha sala, tudo mudou, assim, a visão fica mais confortável e você fica dentro do campo de visão da tela, que não pode ser tão exagerado assim, não se empolga. Então, essa é a quinta dica. Aí você acertou todas as dicas que eu passei anteriormente, já plugou aí um Fire Stick no seu projetor, não sei, você plugou um stick de TV e você ignora essa dica que eu vou passar aqui agora, aí nada disso vai adiantar. Olha só, você precisa vir aqui, ó. Eu vou conectar aqui no Fire Stick, porque existe uma questão de configuração que, se você ignorar isso, também vai danificar a imagem da sua projeção. Então preste atenção. Eu vou colocar aqui no Fire Stick, e isso serve tanto para Fire Stick, qualquer outro stick de TV que você conectar, console de games, é o Xbox, é o PlayStation 5, qualquer coisa que você conectar no seu projetor via HDMI, você precisa ver aqui nas configurações do aparelho se ele está na resolução correta, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui nas configurações, tela e sons, isso aqui é no Fire Stick, tá? Ó, tela, e ele tem aqui as resoluções. Aí eu venho aqui, ó, por exemplo, e coloco 720p com 50 Hz. O que vai acontecer? Vai baixar, vai diminuir a qualidade da minha projeção. Até no menu já vou enxergar uma definição já comprometida, já não está tão definido assim. É porque no celular vocês não vão conseguir ver essa falta de definição. Mas quando você colocar para rodar, você vai estar acreditando que está vendo a melhor imagem possível e não está. Então, confira se o seu dispositivo está configurado para a melhor resolução possível, né? Vai lá nas configurações do seu dispositivo, dá uma olhadinha se ele está na melhor resolução. Geralmente, o que eu faço aqui no Fire Stick? Eu deixo em automático, porque ele reconhece a resolução máxima que meu aparelho suporta e ele já consegue, adaptar ali. E aqui ele está rodando em Full HD. Se meu aparelho tivesse suporte a 4K, ele ia rodar em 4K também. Então, já deixo no automático. E as outras opções eu também deixo no máximo possível. Por exemplo, intensidade de cor, até 12 bits, está no máximo de qualidade possível. Formato de cor automático, tudo que você puder deixar automático. E aqui também tem o do Fire Stick, o HDR, sempre HDR, adaptável. Desativar, eu deixo no desativado. E caso eu queira assistir alguma coisa num projetor que tenha suporte HDR, eu vou lá e ligo. Mas eu deixo desativado para não mudar muita coisa. E aqui eu não mexo em quase nada, mas a resolução é importante você deixar no seu dispositivo a resolução compatível com o seu aparelho projetor. Bom, o sétimo e último erro é um pouco, talvez pareça óbvio para a maioria das pessoas, mas é um erro que pode prejudicar também a qualidade da sua projeção, que é depender de uma internet, de uma conexão na internet ruim. E aí você talvez não entenda por que a imagem do projetor não está muito boa, porque o streaming, o YouTube, não está chegando na qualidade máxima. Talvez seja a banda de internet, ou talvez a sua internet seja boa, mas o modem precisa ser reiniciado e tudo mais, ou precisa de uma manutenção, e aí você está vendo vídeos e coisas em qualidade um pouco abaixo, porque a sua internet não está ajudando muito. Eu sei que hoje em dia, a maioria das pessoas, não sei se é o seu caso aí do outro lado, tem internet fibra, né, conexão via fibra, que dá aí 600 MB, isso é mais do que suficiente para rodar uma projeção em 4K, por exemplo. Se você vê, por exemplo, que o projetor, aqui eu estou rodando um Fire Stick, certo? Eu não sei se vai chegar aqui no 4K, eu acho que não, porque o projetor não tem essa resolução. Mas aqui ele está rodando 1080p. Às vezes fica travando se você jogar para 4K, né? E se você perceber que está travando, joga de volta para 1080p para rodar mais fluido. E nos streamings, Netflix, Prime Video, o Disney Plus, eles se adaptam automaticamente à velocidade da sua internet. Então, se você tiver uma internet boa, automaticamente ele vai rodar na melhor resolução possível e aí você vai conseguir assistir as coisas aí na melhor resolução possível. Uma dica bônus aqui, que é interessante que você entenda também, que para você ter
o 4K, né, a melhor qualidade de alguns streamings, você tem que ter uma assinatura a mais, né? Uma assinatura, um pacote premium, por exemplo. Na Netflix, por exemplo, para assistir conteúdos em 4K, você vai precisar de uma assinatura premium, porque a assinatura intermediária só roda até 1080p. Então tem esse outro detalhe também. Lá no Disney Plus, por exemplo, em outros streamings, roda no 4K mesmo sem pagar assinatura a mais. Mas alguns streamings não, então você tem que ficar atento a isso. Se o seu projetor tem suporte a 4K ou tem resolução 4K, é bom que você entenda que certos conteúdos não vão rodar em 4K. E aí você vai ficar vendido aí sem entender o porquê que seu projetor não está rodando na melhor qualidade que ele foi feito para rodar, ok? E aí, tem alguma dica que você possa acrescentar aqui nesse vídeo? Comenta aqui abaixo, ou alguma dúvida também. E se você ainda não assistiu um outro vídeo que tem aqui no canal, eu falo lá nesse outro vídeo dos 5 pilares que você precisa conhecer para montar um home cinema de qualidade aí na sua sala, na sua casa. Então, ó, clica aqui, ó, no vídeo que está aparecendo aqui do lado, que o conteúdo desse vídeo está muito legal. Eu te espero lá.